O tema desta mensagem é: o tsunami vai atingir o Brasil. Os brasileiros estão apavorados. Portanto, o tema é: o tsunami vai atingir o Brasil e os brasileiros estão apavorados. Portanto, é um tema. Portanto, a primeira parte é uma pergunta: o tsunami vai atingir o Brasil? É a pergunta. E segundo, não é? Os brasileiros estão apavorados, é uma afirmação. Portanto, é o tema desta mensagem. Fica ligado no trono da glória e Deus vai falar contigo. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Mal cantado, Xarabandaglaia, mas é assim, meu irmão. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois aleluia, glória pois eternamente a ele, Romanos 11:36. Então, meu irmão, vai vir o tsunami, Xarabacantalabastéria, vai vir o tsunami sobre o Brasil, o tsunami vai engolir a costa brasileira, vão morrer milhões de brasileiros, é isso que vai acontecer? Ricantalabastéria, é a pergunta, meu irmão. O tsunami vai atingir o Brasil? Aramandagaia, Suricaia. Porque nos últimos tempos, aliás, nos últimos dias, surgiu uma avalanche de profetas, não é, a dizer que vai vir o tsunami. Não é, que sonharam, viram, Deus revelou, Deus falou, profetizaram o tsunami. Irmãos, aleluia, essa hipótese não está fora da questão, mas a questão principal que se põe aqui é o seguinte. Aleluia. Se um tsunami vier no Brasil, o povo deve temer o tsunami? Glória a Deus. Vamos ter medo do tsunami? Andaramastéria. Glória a Deus. Olha aí o que é que diz a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 10. Amém? Tem gente aí com medo do tsunami, mas não tem medo de morrer sem salvação. A gente tem que temer ao pecado. O pecado leva-nos à morte espiritual e à separação eterna de Deus. Não o tsunami. Glória a Deus, portanto, tudo entregarei, tudo deixarei por dentro. Então, se vier o tsunami, o morrer é ganho, meu irmão. Tem gente que tem medo de morrer, mas não tem medo de ir para o inferno sem salvação. Portanto, é o tema desta mensagem em Jeremias capítulo 10. Eu quero que os irmãos abram em Jeremias capítulo 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Portanto, o que é que diz? Deus está falando à igreja, né? À igreja do Brasil, aos cristãos do Brasil e não só. Deus está falando. Ricantalabastéria. Aleluia. Os mundanos, irmão, eles não têm que se converter porque vai vir o tsunami, né? Com medo de morrer. Os mundanos têm que se converter, aleluia, ricantalamasteria, aleluia, por temor a Deus, por medo de pecar contra Deus, por saber que o que eles fazem é errado e os levará para o inferno caso morram sem salvação. Então diz assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Então as pessoas estão atemorizadas com sinais nos céus, no sol, na lua, nas estrelas, na terra. Amém? E estão com medo que venha o tsunami. O tsunami vai atingir o Brasil? Não. Pode até vir um tsunami no Brasil. É bíblico que haja tsunamis. Mas muitos profetas também
se aproveitaram agora das últimas notícias, não é? Porque agora até na mídia brasileira e internacional se especulou que haveria a hipótese de um tsunami atingir a costa brasileira, caso um vulcão chamado Cumbre Vieja entrasse em erupção, acho que é em Espanha, entrasse em erupção. E agora entrou em erupção o vulcão nas Canárias, não é? O vulcão nas Canárias, a erupção pode causar um tsunami no Brasil, a pergunta. Então muita gente está especulando, muita gente está alarmada, glória a Deus. Glória a Deus, olha aí. A erupção de um vulcão espanhol poderia causar um tsunami no Brasil. Isto é uma notícia. Aleluia. Evento que já ocorreu no país em 1755, após o terremoto registrado em Portugal, na costa portuguesa. Epicentro na costa portuguesa, glória a Deus, que destruiu a cidade de Lisboa. Não é? The earthquake of... o terremoto de 1755. Então, nos últimos dias, um pânico desproporcional tomou conta dos noticiários brasileiros em razão de um possível tsunami que atingiria a nossa costa em consequência da erupção explosiva do vulcão espanhol Cumbre Vieja. É claro, nas redes sociais não perdoaram. Afinal, por aqui, tudo, absolutamente tudo, vira meme. Glória a Deus, amém? Então, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Então, meu irmão, notícias especulando, é assim, surgiram essas notícias aí da possibilidade de um tsunami atingir o Brasil, inclusivamente vários especialistas na matéria, em matéria de sismos, não é? Em matéria de atividade sísmica, disseram que isso é uma possibilidade. E as pessoas entraram em pânico. E o que é que acontece? Logo surgiram os profetas de Baal, os profetas satânicos, os profetas do Satanás, especialmente youtubers, profetas youtubers, espalhando o pânico. Vai vir o tsunami, não sei onde, no Rio de Janeiro, São Paulo, não é? No Ceará, em todo o lado. Viram um tsunami por todo o lado. Glória a Deus. Então o que é que eu te quero dizer com isto? Existe o aproveitamento profético, ou seja, há uma hipótese de vir um tsunami, mas se os próprios cientistas já dizem que o tsunami pode vir, então eles já estão falando. Eu considero uma profecia verdadeira quando os especialistas dizem não, é impossível. E aí acontece. Porque aí é algo do sobrenatural divino. Agora, quando os próprios especialistas dizem que isso pode acontecer, então não é profecia, meu irmão. Eles podem confirmar aquilo que os próprios cientistas, os homens com o seu conhecimento limitado, já descobriram através das suas pesquisas e experiências científicas. Glória a Deus. Então o povo está alarmado. O tema da mensagem é o tsunami vai atingir o Brasil. O povo brasileiro está apavorado. O povo brasileiro está apavorado. E muitos cristãos estão apavorados. Tem gente já vendendo casa. Tem gente já saindo das casas, doando casas e pegando em tenda, indo para o mato, fugindo do litoral para o interior. Na realidade, meu irmão, o povo está temendo a coisa errada. E se um tsunami vier no Brasil? Se o tsunami vier no Brasil, qual é o problema? Glória a Deus, qual é o problema? Se ele vier no Brasil, o máximo que pode acontecer é tu morreres. E se morreres, vais para a glória. Aleluia, o que é que dizia Paulo? Aleluia, vamos aqui para a Bíblia. Amém? Vamos aqui abrir nossa Bíblia. Glória a Deus. O que é que dizia Paulo sobre esta questão? Olha aqui, Filipenses 1, 21. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Paulo dizia: segundo a minha intensa expectação e esperança, de quem nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher.
mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Então repara, se tu morreres, se vier o tsunami e tu morreres, é muito melhor tu morreres. Não estás em santidade, não estás obedecendo a Cristo, então tu vais para a glória. Vais para a glória mais cedo, já descansas das obras e obterás o teu galardão. Então as pessoas têm medo de morrer, mas não têm medo de ir para o inferno sem salvação. Têm medo de um tsunami, têm medo de um cataclismo, têm medo que percam, de perder a sua vida, mas não têm medo de pecar contra Deus. Então o foco é errado, estão focados no tsunami. Estão focados que o tsunami vai vir um tsunami assustador e vai destruir tudo, mas não estão focados na palavra do Senhor, glória a Deus. Então, se tu morreres, vais para a glória. Jesus disse, em verdade vos digo que aquilo que ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, aleluia, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se tu morreres, passas da morte para a vida. Está em João capítulo 5, versículo 24, vamos já abrir na nossa Bíblia, glória a Deus. Então, tu não tens que temer a morte, e tens que temer o pecado. O pecado sim te leva à morte espiritual, aleluia, e te leva à condenação eterna, à separação eterna de Deus, e te leva a um lugar eterno, uma prisão eterna, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o fogo nunca apaga, onde o verme nunca morre. As pessoas têm medo do tsunami, mas não têm medo de, aleluia, de morrer sem salvação. Não têm medo de pecar. O pecado te leva à morte eterna. O tsunami te leva para a glória se estiveres em santidade. Então dá glória a Deus pelo tsunami. Se vier o tsunami, tu vais morrer e vais para a glória. Aleluia. Qual é o problema de vir o tsunami? Estás com medo de morrer. Estás com medo do tsunami, mas não estás com medo de pecar contra Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. João capítulo 5, versículo 24. Olha o que é que Jesus disse. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Então se tu morreres, passas da morte para a vida. E é muito melhor, Paulo disse que ainda é muito melhor partir, ou seja, morrer é muito melhor, partir para o céu é muito melhor do que ficar aqui na terra. Glória a Deus. As pessoas estão com medo da coisa errada. Glória a Deus. Então o tema desta mensagem, não é? O tsunami vai atingir o Brasil? Vai sim atingir o Brasil. É bíblico que haja tsunami. Agora, quando é que ele vai vir? Ninguém sabe. O quando só Deus sabe. Deus pode revelar os seus servos dos profetas, sim. Mas a maioria destes profetas que estão na internet são falsos. Porque só agora que surgiram notícias especulando que havia hipótese de vir um tsunami, que há um risco de haver tsunami, e até especularam um pouquinho demais, além da conta, né? Fizeram uma hipérbole, um exagero. Então surgiram os tais profetas da morte, como esse Gleison Góes e outros, né? Os profetas que profetizam só morte, para profetizar a morte. Aleluia. Aleluia. Então é bem claro, meu irmão. Tem gente que nem com as pragas se vai converter. Muitos dizem, mas tem que vir os cataclismos para que as pessoas se convertam. Não é para que as pessoas se convertam. Eu vou-te provar que nem com os cataclismos, nem com as pragas que vai vir sobre a terra, as pessoas se vão converter. As pessoas têm que se converter, aleluia, pela consciência do seu pecado, não pelo medo, né, das coisas que hão de sobrevir à terra. Aleluia, as pessoas vão desmaiar de terror, mas não se vão converter. Então estou-te aqui a explicar, aleluia. E vou provar na Bíblia que ainda que haja cataclismos, isso não é para conversão. Ninguém se converte porque vem o cataclismo. Aleluia. A não ser quando as duas testemunhas que foram mortas pelo anticristo ressuscitarem, quando houver esse grande terremoto ali em Jerusalém, porque vão vir elas ser arrebatadas para o céu, vão ver um grande milagre. Agora, a maioria não se converte por cataclismo, né? Veio a pandemia. Eu pergunto, veio a pandemia. Agora, as pessoas aceitaram Jesus por causa da pandemia, com medo de morrer? Duvido. As igrejas estão com mais santidade? As pessoas estão mais preparadas para ir para o céu? Estão mais andando no caminho mais estreito? Largaram o mundanismo, as carnalidades, as vaidades? Não. Então o povo está no foco errado. Eu vou provar aqui na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Vou provar aqui na Bíblia que mesmo com cataclismos bem piores do que um tsunami, não se vão arrepender.
Apocalipse capítulo 9. Olha aí. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler só o 20 e o 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, vai haver várias pragas, né? Vai haver várias pragas constantes na abertura do 7º selo do Apocalipse e nos juízos das 7 trombetas. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, glória a Deus, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demónios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então, ainda que haja um tsunami, aleluia, ainda que haja um tsunami, oh, glória a Deus, no Brasil, aleluia, as pessoas morrem e vão mesmo para o inferno. Glória a Deus, as pessoas têm que se converter em vida. Pois após a morte segue-se o juízo. E não estar, aleluia, preocupado com o tsunami. A pessoa tem que se preocupar com a sua vida espiritual. Ainda que haja um tsunami, ainda que tu morras, vais para a glória. E morrer é ganho. É melhor estar com Cristo para ti do que ficar aqui na terra, dizia Paulo. Então as pessoas estão com medo da coisa errada. Agora, se tu tens medo, se tu não queres que venha o tsunami, né? De modo algum, e não é que isso é a última coisa, e dizes que ele não há nenhuma hipótese dele vir, é porque tu estás em pecado. Porque a tua vida não está no concerto, não estás em santidade. Então, sabes, se ele vier, duvidas da tua salvação. Ou sabes que não vais para o céu. Aleluia, vais para o inferno, glória a Deus. Então as pessoas estão com medo da coisa errada. Então estou aqui provando. Mesmo que haja cataclismos, muita gente não se vai arrepender. Não será por aí. Então os cataclismos vão vir sobre a terra. É bíblico. Agora, quando? Só Deus sabe. Mas a maioria dos profetas da internet são profetas aproveitadores. Falsos profetas, não é? Que estão enganando as nações, as multidões. Estão levando as pessoas a crer em mentiras. Aproveitaram-se é como, por exemplo, houve uma profecia para o Lorival de Almeida e não cumpriu. Na altura, não é? Amanto, glória, Deus iria descer ele. E se decidisse não descer, se não descesse ele, ainda estava decidindo. Então Deus indeciso, ainda estava pensando se ia ou não ia. E segundo a irmã Nadir, ele iria glória a Deus, Sharamandaglaia, ficar cego, surdo, mudo, paraplégico, não se iria mover, né? E até para comer tinham que lhe dar na boca. Então tem que ser isso tudo. E no entanto que ele não iria sair do hospital, né? Glória a Deus, ou iria morrer ou iria já ficar no hospital assim naquela condição. Conclusão, ou ir para casa naquela condição. O hospital deu alta, ele comeu, falou, ouviu e viu, não perdeu a visão. Claro que ele está debilitado e pode acontecer tudo isso. Mas é fácil profetizar a derrota e a miséria quando a pessoa já está doente. Eu gosto de ver profetizar essa degradação, esse problema, essa enfermidade, profetizarem isso quando a pessoa ainda está em pleno vigor da saúde. Aí não. Então são profetas aproveitadores que vêm para se aproveitar. A pessoa já está doente, então eu vou dizer, olha, ele vai ficar assim, assim, ou vai morrer, ou não sei o quê. É fácil. Fazer profecias assim é muito fácil, irmão. Aleluia, glória a Deus. Xaramandagai. Agora, antes das coisas vir, quando está tudo na bênção, na prosperidade, quando está tudo tranquilo, profetizar que vai haver algo terrível, aí é que é complicado. Porque os verdadeiros profetas não se vão aproveitar, não vão só profetizar depois de acontecer. Então, vamos aqui então agora um pouco de escatologia, porque a pergunta que foi feita é: vai haver um tsunami no Brasil? O tsunami vai atingir o Brasil? Aleluia! Os brasileiros já estão apavorados. Os brasileiros estão apavorados com isso. Amém? E o propósito desta postagem não é apavorar ninguém. Amém? Aleluia! Mas é dizer-te que em Cristo tu tens segurança. 1000 que eu não até lá, 10 mil até, mas tu não serás atingido. Deus pode dar o livramento, ainda que venha o tsunami, ou levar-te. E se Deus te levar, se tu morreres, vais para a glória, ainda melhor. Glória a Deus, morrer é ganho. Vamos aqui um pouco para a escatologia. Amém? Reparem aqui neste quadro da 70ª semana de Daniel. Há uma ordem de eventos. Primeiro, o anticristo faz uma aliança com Israel por 7 anos. Em cumprimento de Daniel 9:27. E ele, o príncipe que há de vir, fará uma aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. E a meio da semana violará a aliança. Então, depois do meio da semana, depois de 3 anos e meio, ele estabelece a abominação da desolação no lugar santo. Ele se senta no lugar santo do templo
construído em Jerusalém e funcionando com sacrifícios diários de manhã e à tarde, ele se senta no lugar santo e diz: eu sou Deus. Acabam os sacrifícios e começa a grande tribulação que vai durar dias, não se sabe quantos. Glória a Deus. Então, o quarto cavaleiro do Apocalipse, Arabaia, que tem o poder de matar a quarta parte da terra. Aleluia, aleluia. Sharai com a peste. Aleluia, com a mortandade. Ripa, aleluia, aleluia. Ricantalamasteri com a enfermidade. Aleluia, Rimanai, Shuri, Cantalai com a espada. E através das bestas, aleluia, vai ser terrível. Logo a seguir temos os mártires cristãos, que é a abertura do quinto selo do Apocalipse. E depois aqui um detalhe muito especial. Glória a Deus, quando houver os sinais no Sol e na Lua e nas estrelas e nos céus, quando houver o sinal celestial profetizado por Joel, quando isso acontecer, o que é que vai acontecer? Vai haver um grande terremoto, e é isso que eu te vou provar. Antes do arrebatamento, antes da ressurreição dos santos e do arrebatamento dos vivos e daqueles que ressuscitaram primeiro, antes do arrebatamento dos vivos e dos mortos, glória a Deus, os que morreram vão ressuscitar primeiro, os que estiverem vivos vão ser transformados e juntos seremos arrebatados, não é, por Deus, através dos anjos, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, antes do arrebatamento vai haver o quê? Sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, nos céus e na terra e no mar. Então é bíblico que vai haver tsunamis? Vai, mas se houver um tsunami agora, é o cumprimento profético da profecia de Joel, capítulo 2, da abertura do sexto selo do Apocalipse, que antecede o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja? Não. Se houver agora um tsunami, não tem nada a ver com isso. São sinais dos tempos, são coisas, não é? Sempre houve terremotos e está intensificando até à vinda do Senhor, mas ainda não é o sinal, o último sinal que antecede a vinda de Jesus. Vamos ver aqui, glória a Deus. Tabela de eventos, já vais ver. Primeiro surge o anticristo, depois haverá a guerra mundial, depois haverá a fome mundial, a crise financeira mundial, não é? E tudo isto aqui é o princípio das dores. Glória a Deus. Então, aleluia, ricantalei, o anticristo vai violar o acordo e vai estabelecer a abominação da desolação. Logo se inicia os dias da grande tribulação, que é, aleluia, que é as dores de parto. Primeiro é o princípio das dores, depois é as dores finais do parto, em que vai haver morte, um quarto da população vai morrer, vai haver perseguição e martírio aos santos. A abertura do quinto selo. Vai haver falsos profetas e falsos cristos enganando, como já há agora. É muito fácil. Eu agora chego e diz: olha, vai haver um terremoto. Todos os dias há terremotos. Vai haver um tsunami. Não é tão frequente, mas pode haver. Pode haver e é bíblico que haja. E se os próprios cientistas dizem que vai haver, ou que pode haver, então há essa forte possibilidade. Isso não é profecia. Isso é aproveitamento. Isso é querer crescer o seu nome como um grande profeta de Deus em torno de notícias, de coisas que pesquisou na internet. Vai haver também, agora aqui, grande terremoto e tsunamis. Isto se encontra em Lucas 21, em Apocalipse, aleluia, ricantalamasteria, aleluia, em Apocalipse, capítulo 6, aleluia, versículo 12. Quem querer diga glória. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. E versículo 14. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, os irmãos aqui já estão entendendo aqui o mistério da palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, vai haver um grande terremoto e que gerará tsunamis. E depois vai haver... Está aqui tudo explícito. Lucas 21, eu já vou ler, Apocalipse capítulo 6. Mas há outras passagens que nós já vamos ver. Inclusive temos aqui um quadro de sinais cósmicos que antecede a vinda de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vai haver sinais nos céus, na terra. Portanto, os céus abalar-se-ão, vão estremecer. Abalar-se-ão conforme Joel 2, 10, 11, 32 e 2. Vão estremecer conforme Isaías 13, do 6 ao 13. Aleluia. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Apocalipse, como um pergaminho, como um rolo. Aliás, como um rolo, não é um pergaminho, como um rolo que se enrola.
Os livros antigamente começaram como sendo rolos. Eram enrolados. Apocalipse 6, do 9 ao 17. A terra tremerá. Em Isaías 13, se moverá do seu lugar. Então fala de um grande terremoto. Em Lucas 21 vai haver angústia nas nações. Aleluia. Andaramasaia playa suricantas néria. Em Apocalipse, um grande tremor de terra. Vai haver um grande tremor de terra. O sol, depois o que acontece? O sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. As estrelas cairão no firmamento. E a playa suriandas. E as potências dos céus serão abaladas. Aleluia, glória a Deus. As grandes constelações serão abaladas. Então vai ser coisa muito forte. Glória a Deus. Agora, o que acontece aqui no mar? Estamos a falar de tsunami. Aleluia, o bramido do mar e das ondas. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isto é tão violento. A força das placas tectónicas é tão violento, vai arrastar até montes e ilhas. Então vai ser um mega tsunami, vai ser coisa muito forte o que vai acontecer. Quem querer diga glória, diga aleluia. Vamos ler algumas destas passagens. Eu gostaria de ler aqui em Joel capítulo 2. Vamos ler aqui alguns versículos. Quem querer diga glória a Deus, diga aleluia. Vamos então aqui ao livro do profeta Joel. Então estou-te a dizer, é bíblico, mas tu não tens que temer. Não vos espantais com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Se tu morreres, se vier o tsunami, viver é Cristo, morrer é ganho. Melhor é partir e estar com o Senhor do que ficar aqui na terra. Então não te preocupes, se Deus quiser livrar, 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91. Então seja feita a vontade do Ruá Hakodesh, do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Vamos aqui então para uma porção da Escritura tremenda. Estamos falando aqui do livro do profeta Joel. Joel capítulo 2 diz assim, versículo 1 e versículo 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Um povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, geração em geração. Vamos continuando aqui. Glória a Deus. Versículo 10. Diante dele tremerá a terra e abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Haramandaglaia plassukovaraia, oh glória, Xeramanaia. Versículo 30. E mostrarei-se prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. E há de ser todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como também disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Temos aqui a porção de Joel. Vamos aqui para a porção de Lucas 21. No versículo 22 adiante. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, aleluia, e das que criarem naqueles dias. Porque haverá um grande aperto na terra e ira sobre este povo. Então, esse grande aperto é a grande tribulação sobre a terra. E ira. Essa ira não é a ira de Deus, mas é a ira. A ira do diabo. Porque diz em Apocalipse 12, ai de vós, os que habitais na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações. Haverá a andar em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, as pessoas, para desmaiarem de terror, pela fúria do mar, pelo barulho que o mar vai fazer, o bramido, é barulho. E as ondas é porque não são ondas de meio metro, nem de 1 metro, nem sequer ondas de 3 metros, nem de 5 metros. São ondas gigantescas, quem sabe, ondas de dezenas ou centenas de metros.
Então aqui fala, realmente vai haver tsunami. E depois deste grande sinal, então é que vão ver a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, está perto. Então aí virá Jesus para arrebatar a igreja. Então, como eu te digo, se vier agora um tsunami, não tem nada a ver com o sinal da vinda de Jesus. Porque o sinal da vinda de Jesus acontece em simultâneo os sinais cósmicos. Todos esses sinais cósmicos que eu falei, não é? Os sinais no céu, na terra, no sol, na lua, nas estrelas, nas constelações e no mar, nas potências do céu e no mar, todos estes sinais acontecem em simultâneo. Isto são um quadro de eventos que vão acontecer em simultâneo. Glória a Deus, vão acontecer na mesma época que antecede a vinda de Jesus. Mas para que estes sinais cósmicos aconteçam, primeiro vai vir a grande tribulação, porque Jesus disse o quê? Primeiro é a grande tribulação, depois são os sinais e depois é o arrebatamento. Então, ainda que haja um tsunami agora, não significa que a vinda de Jesus está já às portas. Amém? Ainda faltam eventos cumprir. Ainda não veio a grande tribulação. Então, os irmãos, quem puder, abrem em Mateus 24. Glória a Deus. Quem puder, abrem em Mateus 24. E depois vamos concluir precisamente em Mateus 24, quem puder abre, e depois vamos concluir em Apocalipse. E logo depois da tribulação daqueles dias, a palavra aflição vem do grego lipsis. Esta palavra grega geralmente é traduzida por tribulação. Então, e logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Então, primeiro vem a quê? A grande tribulação. Porque Jesus, no contexto, diz: quando depois virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel se encontra no lugar santo, quem lê, entenda. Então, se estiverem na Judeia, fujam para os montes. Vai haver grande tribulação. Porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Está aí no versículo 21 e 22. Então, haverá uma grande tribulação. Então, ainda não houve. Então, para que o tsunami que agora vai vir, se viesse agora algum tsunami, porque há essa possibilidade, fosse um sinal da vinda de Jesus, não é? Tínhamos que já estar a passar pelo período da grande tribulação. E a grande tribulação ainda não iniciou, porque ela vai iniciar quando o anticristo assinar um acordo de paz e segurança com o primeiro-ministro de Israel e muitos representantes de outras nações. Então, isso ainda não aconteceu. Então, nem sequer veio o princípio das dores. E o anticristo ainda não entrou em Jerusalém, num templo pré-construído e funcionando-se, declarando a si mesmo Deus. Então, a grande tribulação não iniciou. Nem o princípio das dores, nem a grande tribulação. Então, se vier agora algum tsunami, não tem relação qualquer com estes sinais aqui descritos que antecede a vinda de Jesus. Pode ser um pré-sinal, mas ainda não é um sinal definitivo que mostra que ficará iminente. Porque Jesus também disse: quando depois viste que todas estas coisas estão acontecendo, aleluia, sabei que Ele está próximo e às portas. Aleluia, ou seja, está iminente. Mas ao presente ainda não é iminente. Então, e logo depois da tribulação daqueles dias, então primeiro vem a grande tribulação, o que é que vai acontecer? Os sinais de Joel e da abertura do sexto do Apocalipse. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas que caíram no céu, as potências que estão no céu serão abaladas. Então aparecerá no sinal, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e uma outra extremidade, então desde os quatro cantos da terra até aos céus. É o arrebatamento da igreja. Concluindo aqui em Apocalipse. Glória a Deus, vamos aqui para Apocalipse. Quem puder, abra no último livro da Bíblia, o livro da Revelação. Capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, ficou claramente provado.
o que é que vai acontecer? Jarabandaglaia Plassukovaramanagaia, Oricanta Labanaya, Suriandas Nerianda Ramanagaia. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vai haver um violento terremoto que vai gerar tsunami, obviamente. Isto é bíblico. Ricantalamaya. É bíblico, irmão. Vai haver tsunami sim. Agora, quando? Só Deus sabe. Mas o tsunami não vai ser só sobre o Brasil. Eu creio que por todo o mundo vai haver tsunamis. Ou um mega tsunami que vai arrasar com a costa, com o litoral. Então há um perigo de viver no litoral. Há sempre um perigo. Até mesmo nem por causa do tsunami, mas da subida do mar repentina, das marés vivas, não é? Das alterações que estão havendo no nosso planeta, também através das armas que foram criadas pelos Estados Unidos da América, como o projeto ARP, glória a Deus, em que eles querem controlar o clima e com isso alteram e provocam destabilidade, né? Podem provocar furacões onde não tem, podem provocar tremores de terra onde não há, e isso gerar também tsunamis. Então é preciso ter muito cuidado com o que estamos vivendo nos últimos dias. Então vai haver um tsunami, não vai haver vários tsunamis, não é só um. Vai haver vários tsunamis em vários lugares, ou um mega tsunami, e esse sinal é o último que antecede a vinda de Jesus. Mas, se houver agora ao presente um tsunami, uma vez que ainda nem sequer começou a grande tribulação, isso não é sinal que Jesus está às portas. É apenas mais um sinal de cataclismo, de coisas que acontecem e sempre aconteceram. Glória a Deus. Então, tenho dito, irmãos, esta é a mensagem. O tema da mensagem era: o tsunami vai atingir o Brasil? Era a pergunta. O tsunami vai atingir o Brasil? Ricanta la mastéria. Obviamente que vai. Mas quando é que ele vai? Quando é que vai vir? Ninguém sabe. Amém? Então vamos ficar atentos. O melhor é estar em Cristo. Né? Se estás em Cristo, estás na rocha. Se tu morreres, vais para a glória. E se tu não morreres, Deus pode te livrar. 1000 que irão ao teu lado, 10 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Então acho que a nossa preocupação não deve ser com o tsunami ou a possibilidade de nós morrermos, mas com a possibilidade de nós pecarmos contra Deus e perdermos a nossa salvação. Esta é a mensagem. Tu que não aceitaste a Jesus Cristo, aceitou. Jesus te amou e morreu na cruz para te salvar. Amém? Tu que estás desviado, reconcilia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.